vamos agora falar sobre uma outra empresa, sobre a Vale. O Conselho de Administração da companhia terá uma reunião extraordinária na próxima sexta-feira para tratar da sucessão na presidência. O governo Lula vem se movimentando para exercer uma influência na escolha e a gente vai falar sobre isso agora com o Jairo Procianoi. Ele é professor da Fundação Dom Cabral. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia para vocês, bom dia aos nossos telespectadores. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Bem, professor, muito se fala sobre a possível interferência política no comando da Vale. E aí eu lhe pergunto, qual seria o custo econômico dessa possibilidade? A gente não sabe, é difícil de saber, mas vai ter, obviamente, um custo econômico e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Acho que aqui tem vários pontos que são importantes do público, de um modo geral, conhecer. Primeiro, Vale é uma empresa privatizada. Vale não pertence mais ao governo federal, Vale é uma empresa independente. As decisões da Vale são oriundas dos seus acionistas, que escolhem seu conselho de administração, e esse conselho de administração deve escolher o seu presidente. Claramente, a posição do governo nas ações da Vale hoje é muito, muito pequena, se existe. Ele tem um certo grau de influência através da Previ, mas a Previ não é governo. E essa é uma confusão que sempre acaba acontecendo. Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil e, portanto, ela é dos funcionários do Banco do Brasil. Os governos anteriores, não este último, mas os anteriores, durante o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e agora tentam usar a Previ e os fundos de pensão das empresas estatais como instrumento, assim, de pressão, instrumento de tentar fazer com que essas coisas aconteçam. E isso é um processo complicado. Então, vai ter um custo? Vai ter um custo. O mercado já reagiu. Na semana passada teve uma queda importante no preço da Vale, depois que foi colocado o presidente do Conselho de Administração dizendo ao Lula que não iria seguir essas orientações. A Vale voltou, o preço retornou assim, ao patamar anterior, mas a gente não sabe, isso aí tem custos. Obviamente, a relação entre a Vale e o governo é sempre uma relação complexa. A Vale é uma empresa muito grande, ela depende das concessões minerais, ela depende das concessões ferroviárias para poder dar continuidade, da eficiência, e isso pode ter consequências na companhia. Vamos torcer que não, vamos torcer que a gente tenha uma boa governança, vamos torcer que a governança seja exercida e que a liberdade da empresa como empresa privada seja mantida. Já vou passar aqui para a Débora, mas eu queria só aproveitar e insistir nesse ponto, sobre o papel dos vários personagens envolvidos nessa sucessão na Vale. Qual que é o papel do governo? Qual que é o papel do mercado? Qual que é o papel das agências reguladoras? Nesse momento, há uma confusão entre os papéis dos vários atores envolvidos? Vamos lá, olhando sobre o prisma da governança, eu diria que o papel de qualquer um destes é muito próximo de zero. O papel real é dos acionistas. Os acionistas é que têm papel, eles é que são detentores da companhia, eles é que são donos das ações, eles é que votam na Assembleia Geral Extraordinária, na Assembleia Geral Ordinária, eles é que elegem o Conselho de Administração. E assim, responsabilidade do Conselho de Administração eleger o presidente. E este, portanto, ter a sua diretoria e ter, enfim, a concordância do Conselho com a sua equipe de trabalho. Essa é a regra da governança, essa é a regra colocada no Brasil e no mundo inteiro. Então, as agências reguladoras, ou o governo, ou o mercado, assim, não tem poder de influência sobre isso. Eles vão reagir, eles não vão agir, eles vão reagir. O mercado reagiu na semana passada, como eu disse, caindo quando não gostou da notícia, vai reagir positivamente quando gostar da notícia. Mas a agência reguladora, ela não tem interferência sobre, não deveria ter, não é bom que tenha e não é boa governança que tenha. Qualquer nível de interferência sobre a gestão da companhia. Ela tem que ser, como agente regulador, regular aquilo que está estabelecido para ela poder regular.
dentro da área dela. E é isso. E o governo, como não é acionista, não pode influenciar, ou não deveria influenciar. Mas a gente sabe que, quando a gente vem para a realidade, nós temos uma série de jogos políticos, uma série de pressões e contrapressões, e que vão tentar influenciar. Cada um quer ganhar um pouco mais de poder sobre a companhia. É uma companhia grande, ela é uma multinacional, é uma companhia que traz muitos empregos, que tem muitos valores, que trabalha com recursos muito altos. Então, a tendência é de fazer jogos de pressão. Mas, em termos da realidade, em termos da boa governança, não deveria existir. Débora? Professor, eu queria entender do ponto de vista do senhor, até que ponto, qual que é o recado que fica para o investidor estrangeiro e por que eu friso o investidor estrangeiro? Porque quando a gente fala de entrada de capital lá de fora, é justamente a Vale e a Petrobras, que são as duas empresas que mais captam esses investidores estrangeiros, dado o tamanho das empresas, também geração de caixa. Coincidentemente, agora essas duas empresas sofrendo essas interferências políticas. A Petrobras, a gente acompanha isso já há bastante tempo. E agora a Vale. Então, qual que é o recado que fica para o investidor estrangeiro quando se depara diante da situação como essa, de uma provável interferência, né, política nessa situação da empresa? É muito interessante a sua pergunta, mas acho que a gente tem que separar um pouquinho a Vale da Petrobras. A Petrobras é uma companhia em que o governo detém uma quantidade muito grande de ações e, portanto, ela é a controladora da companhia. E, ao ser a controladora, ela pode e deve escolher os seus conselheiros, ou pelo menos um grande número dos seus conselheiros, e exercer a governança através dos seus conselheiros. A Vale não tem isso. O governo não tem esse poder acionário para poder fazer esse tipo de atitude. Quando a gente olha o investidor estrangeiro, ele entende da governança, ele sabe da governança, ele reconhece a governança e, portanto, ele sabe que, por exemplo, uma Petrobras, o governo vai exercer o seu poder sobre a companhia que é minimamente sua. Tá? Pode ter momentos em que ele goste, pode ter momentos que ele não goste. Nós já tivemos no passado, tanto no governo passado quanto nos governos anteriores, a demissão do presidente da Petrobras feita diretamente pelo governo. Ou seja, eles bypassaram toda a estrutura de governança, que é o conselho de administração, o voto dos acionistas, e o governo demitiu. A gente teve situações em que tanto o Bolsonaro quanto o Lula vieram a público e demitiram o presidente, o que não é correto a nível de boa governança. Mas no caso da Vale, isso não existe, isso não pode acontecer. Os acionistas é que têm poder sobre a companhia. Obviamente, em qualquer situação, o investidor estrangeiro olha para isso e diz: onde é que está a governança? Como é que funciona a governança? Como é que as regras funcionam neste país? As regras valem? As regras são sérias? As regras vieram para existir, vieram para contribuir e garantir a posição de todos os acionistas e, quiçá, até de todos os stakeholders, todos os outros envolvidos na companhia? Ou isso é uma regra para fazer de conta? Claro que isso mexe com toda essa possibilidade e traz um nível de intranquilidade para o mercado, na nossa opinião, que não é bom. Isso não faz o mercado crescer, isso não faz o acionista estrangeiro vir. Ele fica preocupado. Obviamente, falando em português bem claro, quem é que está mexendo no meu bolso? É a regra estabelecida ou existem forças que vão mexer acima dessa regra? E aqui nós temos um problema. Não é uma boa coisa para o mercado brasileiro como um todo. Lembrando a diferença entre Petrobras, que o governo tem lá os seus mecanismos, tem os seus direitos, tem como acionista, e na Vale, em que não tem nada disso. Professor Jairo Procianoi, professor da Fundação Dom Cabral, mais uma vez obrigada por estar aqui conosco na CNN Brasil. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado e vamos torcer que as governanças sejam cumpridas. Vamos acompanhando o que acontece com relação à Vale. Obrigada, professor, bom dia.